Hello, povo de Deus. Amém, meus queridos? Vamos lá? Bom, nós hoje vamos meditar, então, finalizando o capítulo 1 de Colossenses. A gente está chegando hoje no final do capítulo 1 e tem sido uma bênção essa exposição desse livro. Então eu queria que vocês abrissem suas Bíblias ou acessassem elas no capítulo 1 de Colossenses, que vai do versículo 24 ao versículo 29. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 29. Enquanto você vai acessando sua Bíblia, vou vendo aqui o pessoal que foi entrando. Salve, Marquinhos. Sara, oi Sara, tudo bem, Sarinha? Ó, Nery, depois eu vou te chamar no WhatsApp, eu preciso falar com você, viu? Mateus, salve Mateus, tudo bem? Amém? Colossenses 1, 24, a partir do 24 até o 29. A gente na semana passada meditou então a respeito da reconciliação, como Deus opera a obra de reconciliação na nossa vida. A gente viu semana passada que nós estávamos afastados de Deus, mas não somente afastados de Deus, nós éramos inimigos do Senhor. Então, através da obra de Cristo, através da sua cruz, do seu sangue, Cristo então, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos insere agora na família de Deus. Antes inimigos, hoje filhos. E a gente percebe que isso é uma grande, mas uma grande bênção das nossas vidas. E nesses versículos que nós leremos hoje, eu gostaria de tratar com vocês a respeito então do ministério que Paulo recebeu. Esses versículos de 24 a 29, depois de falar então da reconciliação, Paulo passa a falar agora a respeito do seu ministério, de como Deus o chamou para ser um mordomo fiel da igreja e da palavra do Senhor, da mensagem de Cristo, ainda que essa fidelidade ela fosse marcada por sofrimentos, aflições e uma entrega completa da vida de Paulo a esse ministério. E aí então, quando a gente considerar essa passagem e o ministério de Paulo à luz então das Escrituras, isso vai nos ajudar a compreender melhor a respeito da nossa responsabilidade, a respeito do nosso chamado, o de sermos também mordomos, dispenseiros de Cristo, como a gente vai ver no decorrer dessa exposição. Então, com suas Bíblias abertas, acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, Colossenses 24, capítulo 1, a partir do 24, que diz o seguinte. Eu estou usando a versão Nova Almeida Atualizada, a NAA. Diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Amém? Vamos orar agradecendo pela palavra? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor,
que foi lida nesta noite e pedimos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, não aquilo que nós anseiamos, Pai, nos alimentar, mas que o Senhor fale aos nossos corações, quebrando barreiras, Senhor, quebrando, Senhor, paradigmas, Pai, e que o Senhor possa fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio para nos mudar, nos transformar, segundo o Teu querer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Com base então, meus queridos, nesse texto que a gente acabou de ler, eu gostaria de extrair 4 verdades nesta noite a respeito do ministério da mordomia cristã. E a primeira verdade, ela se encontra aí no versículo 24 do texto, que a gente poderia nomear, se a gente fosse nomear aqui, de uma mordomia fiel. Paulo diz o seguinte no versículo 24: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Quando a gente lê as cartas que Paulo envia às igrejas, muitas vezes a gente percebe Paulo tendo que ressaltar ou defender seu ministério, porque ele era constantemente acusado de ser um falso apóstolo, porque ou ele estava preso ou ele estava sendo perseguido. E é provável que os falsos mestres que estavam lá em Colossos estivessem fazendo essa mesma acusação a respeito de Paulo. E então usassem esse argumento como uma arma, uma espécie de arma para lutar então contra a verdade que tanto Epáfras quanto Paulo estavam pregando lá na igreja. Pois lembrem, vocês lembram, a gente tem falado aqui toda a mensagem. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Seria mais ou menos como se eles estivessem falando assim: olha, o evangelho que Paulo prega, ele não pode ser um evangelho verdadeiro. E ele também não pode ser um apóstolo verdadeiro. Porque ele só sofre. Ele só sofre. Porque se Cristo é soberano e Senhor, como Paulo prega, e se Paulo é servo desse Senhor que é soberano, por que então ele está na prisão? Então os falsos mestres poderiam estar dizendo assim: olha, não deem ouvidos a ele não. Ouçam o que nós estamos pregando para vocês. No entanto, o que a gente percebe é que Paulo ele vai usar esse mesmo argumento para desenvolver um relacionamento mais próximo com aquela igreja, que também está sofrendo perseguição. E para isso, Paulo vai dizer o seguinte, que o seu sofrimento tem 2 causas. A primeira é que Paulo sofre por causa dos colossenses. E a segunda é que Paulo sofre por causa da igreja. O que Paulo fala é que ao invés de ele se envergonhar então do seu sofrimento, ele se alegra, se sente feliz. Pois ele sempre, quando ele podia, ele deixava claro que o seu ministério ele era acompanhado sim por sofrimentos, aflições, e que isso não era motivo para fazer desanimar ou para fazer ele reclamar, mas pelo contrário, era um motivo dele se alegrar, pois enquanto Cristo comprou com o seu sofrimento a nossa salvação na cruz, é através do sofrimento e do testemunho fiel dos seus discípulos que a mensagem é transmitida ao mundo. Paulo, então, ele está se conectando com aqueles irmãos, se identificando com eles, dizendo: olha, vocês não estão sozinhos não na perseguição. Vocês não estão sozinhos não quando vocês estão sofrendo. Olhem para mim, olhem para a minha vida. Vejam pelos sofrimentos que eu passei. Vejam pelas aflições que eu passei e que eu passo. E se eu me alegro e se eu me sinto feliz nelas, vocês também podem se alegrar e se sentir feliz nas suas tribulações. Porque o fato de Paulo ele estar preso não o impediu de exercer o seu chamado em favor dos gentios. Porque era exatamente essa a razão por que ele se encontrava preso. Era por causa do amor aos gentios. Ou seja, aqueles irmãos então, ao invés de terem motivo para desconfiar do apostolado de Paulo, eles tinham motivo de sobra para amar o apóstolo Paulo. E por ser grato pelo seu ministério, porque afinal de contas, se eles foram atingidos pela palavra de Deus, é porque Paulo se propôs a pregar o evangelho entre os gentios.
mesmo que isso custasse sofrimento e prisões e cadeias ao apóstolo Paulo. E então Paulo continua desenvolvendo então essa ideia de sofrimento, agora explicando que ele não sofre que ele sofre. Então ele falou que sofria pelos colossenses, mas ele passa a desenvolver esse sofrimento, a ideia do sofrimento, falando que ele sofre pela igreja. E como esse texto é um texto um pouco complexo na sua interpretação, antes de falar aquilo que Paulo quis dizer, eu preciso falar o que Paulo não quis dizer. Porque olha a parte B do versículo, que diz o seguinte: e eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quando Paulo então escreve que ele preenche o que resta das aflições de Cristo em seu corpo, ele não disse que a morte de Cristo ela foi de alguma forma insuficiente e que, portanto, ele precisaria de alguma maneira completar ou terminar o sofrimento que Cristo experimentou aqui nessa terra em nosso favor. Porque o próprio Cristo proclamou em João 19:30, dizendo o seguinte: quando ele estava para expirar, quando ele estava para entregar seu espírito, ele falou ali, proclamou: está consumado. O autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 12, declara que Jesus, tendo oferecido o sacrifício final, ele se assentou à destra do Pai. Portanto, essa parte do versículo não significa de forma nenhuma que o sofrimento de Cristo na cruz era insuficiente para a nossa salvação, para que Paulo ou qualquer outra pessoa precisasse completá-lo. O que Paulo quis então dizer com essa parte do versículo? A lógica de Paulo é simples. A lógica do pensamento de Paulo é que quando a igreja ela é afligida, é o próprio Cristo que é diretamente afligido. E a gente percebe isso no relato da conversão de Paulo, lá no capítulo 9 de Atos. Porque quando Cristo aparece para Paulo ali no caminho de Damasco, o que foi que Jesus disse? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Cristo já estava ressurreto, já estava sentado à destra do Pai. Na verdade, Paulo não está perseguindo a Cristo, Paulo está perseguindo os seguidores de Cristo. Paulo está perseguindo os discípulos de Cristo. Paulo está perseguindo a igreja. Então, portanto, nesse sentido, existe uma medida de sofrimento que a igreja deve passar até que o Senhor volte. Como a gente pode ver lá no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus, no sermão escatológico, ele nos ensina a respeito das dores de parto, pelas quais a igreja precisa passar aqui nessa terra, até que o Senhor volte. Para Paulo, então, quando ele está completando essas aflições, esses sofrimentos em favor da igreja, ele está diretamente assumindo sua responsabilidade naquilo que lhe cabe ao passar por essas dificuldades da sua vida. E que isso, como ele vai dizer, ele vai se refletir a favor da igreja. Há um benefício para a própria igreja, o passar por sofrimento e tribulação. Então é por isso que Paulo ele pode se alegrar. Ele se alegra em seus sofrimentos por causa de Cristo, pois ajudaria a igreja, de uma certa forma, a permanecer firme quando sofressem, pois haveria uma recompensa guardada nos céus. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses, isso fica muito latente para nós, porque aqueles irmãos de Filipos, eles estavam preocupados que a prisão do apóstolo Paulo atrapalhasse de alguma maneira o avanço do evangelho no mundo. Afinal de contas, Paulo era um plantador de igrejas. E ao mesmo tempo, eles temiam que o apóstolo Paulo acabasse sendo morto pelas autoridades romanas. Mas Paulo vai dizer, em uma altura da carta, ele vai dizer o seguinte: ele vai revelar de uma forma tão forte, mas tão tranquila, uma alegria, uma serenidade em meio às circunstâncias que ele está vivendo. E ele vai dizer assim: olha, não se preocupe comigo não. E o fato de eu estar preso não é motivo de preocupação, pois
qualquer que fosse o resultado do encarceramento de Paulo, o nome de Cristo seria glorificado. E o fato dele estar preso naquele momento contribuiu para que o evangelho progredisse, sim. Porque enquanto ele estava preso, ele pôde evangelizar toda a guarda pretoriana do Império Romano. Então existe sim alegria no sofrimento. E não é só nos escritos de Paulo, não. A gente percebe isso, por exemplo, nos escritos de vários autores do Novo Testamento, como Pedro, que diz que a gente deve se alegrar na medida em que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Tiago, ele vai dizer que a gente deve ter por grande motivo de alegria o passardes por várias provações. Cristo, ele falou exatamente isso no capítulo 5 de Mateus, verso 11, quando ele disse o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Se alegrem, se regozijem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vocês. Quando a gente olha então para esses sofrimentos, e principalmente para o sofrimento de Paulo, que é o que nós estamos tratando aqui, a gente pode descobrir que a maioria deles, irmãos, ele poderia ter sido evitado. Paulo poderia ter facilmente evitado a maioria dos sofrimentos que ele passou na vida dele. Porque não foram desastres naturais, só tirando o naufrágio, não foram desastres naturais. Paulo não sofria de doenças hereditárias. A grande maioria dos sofrimentos ocorreu como resultado de perseguições por causa da persistência de Paulo no evangelismo, no discipulado e na plantação de igrejas. Houve inúmeras vezes em que Paulo enfrentou uma decisão muito clara: para de pregar o evangelho e desfrute de uma vida livre de perseguição. Uma vida livre, tranquila. Ou então, continue pregando o evangelho e sofra. Não é difícil a gente imaginar qual foi a decisão que Paulo tomou nas vezes em que ele se viu obrigado a tomar essa decisão. A segunda lição, então, que a gente pode tirar desse texto é a de que o chamado cristão não é uma vontade humana, mas é uma convocação divina. É uma convocação divina porque Paulo, no versículo 25, vai dizer assim, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra. Paulo não vê o seu ministério como algo que ele escolheu, mas algo que lhe foi confiado por Deus. Deus lhe deu uma mordomia, Deus lhe confiou uma responsabilidade, cuidar da sua igreja. E como isso aconteceu? Paulo, então, ele fez um teste de aptidão, foi lá, preencheu várias respostas, e aí, com base nessas respostas, nesse teste prático, então, ele se torna ministro de Deus? Não. O próprio Paulo vai escrever em Gálatas 1,15 dizendo que Deus, desde o ventre da sua mãe, o havia separado e o escolhido para o ministério que Deus havia confiado a ele. E a gente vê como isso se torna realidade na vida de Paulo no próprio capítulo 9 de Atos, que a gente já citou, quando Paulo, então, ele é convertido por Deus. Ele estava indo perseguir cristãos, a gente sabe disso, e então ele vê uma luz muito forte, ele cai ao chão, ele fica cego, Cristo fala diretamente com ele, então ele é levado para uma outra cidade para que ele possa recuperar essa visão. E como é que ele recupera essa visão? Deus então envia uma pessoa para orar por ele, que é Ananias. Ananias ficou meio reticente de ir, afinal de contas ele era cristão, Paulo perseguia cristão, ele estava indo de encontro a um terrorista conhecido, mas versículo 15 vai dizer muito claramente o porquê que Deus então confiou esse ministério a Paulo. Vai dizer o seguinte: vai, falando para Ananias,
porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi assim então que Paulo se tornou ministro do Evangelho. Ele não era um voluntário, ele não foi um recruta, não foi um plano de carreira escolhido por Paulo. Em vez disso, o Senhor o convocou e disse, como nos antigos cartazes do exército, quero que você me sirva. Paulo não se juntou ao exército, ele foi convocado. E é muito fácil a gente perceber isso com base no nosso exemplo brasileiro. Deixa eu ilustrar isso para você. Aqui no Brasil, vocês sabem que todo jovem que completa 18 anos é obrigado a se alistar no exército brasileiro. E isso não é uma opção, ele é uma obrigação. Aquele que não se alista, aquele que não se apresenta nas juntas militares, ele poderá ter consequências desagradáveis. Porque ele não vai poder participar de concurso público, não vai poder tirar passaporte, não vai poder ser matriculado em universidade, entre outras dificuldades que ele pode ter. Mas, se o jovem se alistou no exército e por alguma razão ele foi convocado para o serviço militar, mas não compareceu para assumir suas responsabilidades, ele já não é mais considerado como uma espécie de contravenção. Ele já é considerado um insubmisso mesmo. E isso já é considerado um crime militar. Aí, quando a gente olha para a nossa vida e analisa a vida de Paulo, a gente pensa assim, ufa, estou feliz, porque o Senhor não me convocou para o seu ministério assim como convocou Paulo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você conhece a Cristo, Ele chamou sim você para o ministério. Ele te chamou para servi-lo com seus dons espirituais, com seu tempo, com seus recursos que Ele confiou a você. Pode ser que você não seja um vocacionado ao ministério pastoral, como Paulo. Pode ser que você não seja um evangelista, como Paulo. Pode ser que o seu chamado pastoral não seja um chamado de plantação da igreja, como Paulo. Mas uma de suas responsabilidades, e uma das minhas responsabilidades, é sim o de pregar a palavra do Senhor, onde quer que Ele tenha nos colocado para servir. Seja como um profissional da saúde, como a gente tem visto muitos dado bons testemunhos maravilhosos em meio ao caos que nós estamos vivendo. Talvez você tenha sido chamado para ser um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso, e através dos seus recursos enviar e sustentar missionários ao redor do mundo, igrejas ao redor do mundo. Ou talvez você tenha sido chamado para viver uma vida ordinária, ou seja, uma vida comum, naquelas profissões que talvez ainda sejam motivos de preconceito, como uma faxineira, como um porteiro, um gari, por exemplo. Pessoas que foram chamados para ter uma vida comum, nada extraordinário. E se esse for o seu caso, saiba que Deus também te chamou aí onde você está. Pois o que quer que você faça, o que quer que eu faça, o que quer que nós façamos, nós devemos fazer aquilo que nós fazemos para a glória do Senhor. Existe um escritor cristão chamado Chesterton, e em um de seus livros ele escreve o seguinte, que não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, com sua esposa comum, com seus filhos comuns. O extraordinário não é você viver uma vida extraordinária. O extraordinário é você viver uma vida comum, cumprindo o seu chamado, naquele lugar comum onde Deus te colocou. Portanto, sejam quais forem os seus dons e qual for a sua vocação, você pode e você deve exercer o seu chamado. Paulo, então, meus irmãos, ele prossegue e diz que ele foi convocado de acordo com a mordomia de Deus, que está aí no verso 25. E o que é mordomia?
A mordomia talvez esteja aí nas versões que vocês estão usando. A minha Bíblia, ela não traz a palavra mordomia, mas ela traz a palavra dispensação, que é a mesma coisa. O termo dispensação ou mordomia, ela deriva de uma palavra que significa literalmente um gerente de casa. E como é que era o mordomo na época do apóstolo Paulo? Um mordomo na época do apóstolo Paulo, ele tinha uma grande responsabilidade, mas também uma grande confiança do dono da casa, que entregava a casa aos cuidados desse mordomo para que ele pudesse estar livre para fazer outras coisas. Então, além da grande confiança e responsabilidade, ele precisava prestar contas diretamente para o dono da casa. Então o mordomo ele era responsável, dentre outras coisas, ele era responsável por suprir as necessidades dos outros empregados e dos escravos. E isso exigia dele fidelidade e prudência. O mordomo ele não era responsabilidade dele providenciar o alimento para casa, mas era a responsabilidade dele preparar esse alimento e servi-lo. Então não era responsabilidade dele colocar o alimento na despensa, mas preparar esse alimento e levar até a mesa. O mordomo ele não podia nem acrescentar e nem tirar nenhum alimento do cardápio. Cabia a esse mordomo então balancear a dieta da família, que a família recebesse todos os nutrientes necessários. Paulo ele era esse mordomo. O alimento de Deus é a palavra. Paulo era o mordomo dessa palavra. Era a responsabilidade dele, portanto, como mordomo fiel, pregar a mensagem completa ao povo. Como a gente percebe aqui na parte B do versículo 25, era a responsabilidade dele entregar na mesa todo o alimento espiritual que o povo de Deus necessitava. Ele não podia, então, sonegar nenhum nutriente. E aí no versículo, Paulo continua e ele vai falar no versículo 26 a respeito de que existia um mistério que antes estava desconhecido. E a gente percebe, a gente tem uma ideia melhor do que era esse mistério e o porquê que ele estava desconhecido, nos versículos 26 e 27. Então eles nos ajudam a entender o que significa esse mistério, né? A palavra que Paulo usa para mistério aqui significa dar a conhecer. É usado para se referir a algo que não era conhecido pelo homem e que agora foi revelado por Deus. E de que maneira Deus então revelou esse mistério? Trazendo luz, onde antes havia escuridão. Provavelmente aqui nesses versículos 26 e 27, Paulo está mais uma vez combatendo aqueles ensinos falsos, daqueles falsos mestres, que como já vimos, eles ensinavam que você tinha que ser introduzido em um grupo de pessoas que eram espiritualmente superiores para entender esses mistérios ocultos ou verdades que estavam ocultas e que eram só reveladas a esse grupo. Então talvez Paulo tivesse em mente aqui combatendo esse tipo de falso ensino. Mas o que Paulo está querendo dizer com esses versículos 26 e 27, que diz o seguinte: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a esse Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, comparado aos judeus, que Deus havia chamado a nação de Israel para ser o seu povo, e deu a lei, e deu uma terra, e declarou que um dia um rei estabeleceria um reino glorioso nessa terra, e que se cumpririam todas as profecias que foram feitas a Abraão e Davi,
e que os profetas do Antigo Testamento escreveram a respeito do Messias, de que sofreria e reinaria, e que Jesus Cristo então veio ao mundo, foi rejeitado pelo seu povo, que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e voltou para os céus, Deus então, agora, havia dado início a um novo plano, que era o seu mistério, que antes não estava sido explicado pelos profetas do Antigo Testamento. E qual é o mistério agora? O mistério é que Deus hoje, naquela época, o que Paulo estava querendo dizer, estava unindo judeus e gentios na igreja. Judeus e gentios na mesma igreja. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos colossenses que eles não estavam mais excluídos da glória, das riquezas, da graça de Deus. No Antigo Testamento, um gentio, para ele fazer parte do povo de Deus, ele precisava se tornar um judeu, a fim de ter as bênçãos de Israel. Mas agora não. Tanto os judeus como os gentios, eles eram salvos apenas pela fé em Cristo. Aquele muro que separava judeus de gentios havia sido derrubado. Agora, com o mistério revelado, que é Cristo, esse muro veio abaixo. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, vocês, gentios que não estavam incluídos no plano de Deus para Israel, vocês agora, com o mistério revelado, com Cristo revelado, vocês têm agora então acesso a essa bênção que antes estava só acessível a Israel. E aí, para combater o falso ensino de que havia um mistério que eles poderiam, que aqueles falsos mestres poderiam ter somente entre eles, Paulo está dizendo não, esquece esse mistério aí desses falsos mestres. O mistério que estava escondido e que agora foi revelado é Cristo em vocês. É Cristo em vocês, é a esperança da glória. A esperança é a fonte da salvação, que as gerações anteriores desejavam entender, são reveladas agora e são completadas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Agora aqueles irmãos, eles poderiam ter o privilégio de ter Cristo habitando neles. Vocês imaginam a empolgação que essa mensagem deveria ter trazido para aquela igreja constituída de recém-convertidos que não vinham de um contexto cristão, em que em outros tempos eles estavam fora da aliança e que agora eles eram membros de sua família. Em outros tempos eles viviam numa ignorância e morte espiritual e que agora eles estavam vivos e participantes das riquezas e da sabedoria de Deus em Cristo. Em outros tempos eles não tinham esperança e agora eles têm uma esperança gloriosa, pois Cristo vivia neles. Porque agora, Paulo vai dizer, agora já não há mais distinção entre grego e judeu, circuncidado e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo está em todo crente e todo crente está em Cristo. Tem um antigo hino, mas muito lindo, que diz o seguinte, a gente canta ele de vez em quando nas terças-feiras, né, nos cultos de oração. Diz o seguinte, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. É esse Cristo tremendo que habitava neles, que habitava naqueles colossenses e que habita em nós, mediante ao Espírito Santo. Mas nós que crescemos num ambiente influenciado pelo cristianismo, temos a tendência de não dar o devido valor a essa gloriosa verdade. Mas você já pensou para parar para pensar que Cristo é esse Deus que habita em nós? Se realmente nós soubéssemos disso, talvez as atitudes que nós tomamos ao longo dessa semana, elas seriam diferentes? Ou elas seriam as mesmas? Será que a gente teria ficado impaciente, frustrado, irritado,
resmungando, deprimido, se parássemos para considerar que Cristo está vivendo em nós e estamos destinados a partilhar a sua glória, será que a gente tinha gastado o nosso tempo como gastamos se a gente tivesse essa consciência da sua santa presença habitando em nós? Será que a gente não teria dedicado um pouco mais os nossos períodos de oração e leitura da palavra? Porque o cristianismo não é primariamente regras ou ideias religiosas, irmãos. O cristianismo é um relacionamento pessoal com o Cristo vivo e que reside em nós por meio do seu Santo Espírito e que nos chamou para compartilhar a sua glória. Nos chamou para compartilhar a sua glória. Paulo, então, como mordomo de Deus, ele anunciava esse Cristo. E aí no verso 28, Paulo tinha em mente duas coisas na hora de pregar a palavra. Uma negativa e uma positiva. Paulo vai dizer que ele pregava a palavra de Deus advertindo a todo homem e incentivando. E ele vai falar qual era o seu objetivo de advertir e de ensinar. É que o Paulo queria apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Era esse o objetivo final de Paulo, apresentar o homem perfeito diante de Deus. A palavra advertência ela traz uma ideia de correção, de exortação, mas de forma gentil. De forma gentil, mas com firmeza. A exortação é uma parte contínua da pregação aos cristãos, pois é a parte que adverte, que corrige ideias, crenças, práticas erradas daqueles que são discípulos de Jesus. Alguém está acreditando numa mentira sobre Deus? Então ela está insistindo em práticas que não estão de acordo com as escrituras? Essa pessoa está flertando com alguma doutrina que não é heresia, mas é um erro? Então essa pessoa ela deve ser advertida e informada a respeito das implicações que esse erro vai trazer para a vida dela. O ensino já é o lado positivo, que é a instrução, ensinar a proclamação positiva de Cristo e envolve instrução doutrinária, moral e ética. O que a palavra diz sobre a divindade de Jesus, sobre a Trindade, sobre justificação, casamento, sexualidade, valores, música, aborto, qual o propósito da vida, humildade, inferno, céu? A gente deve ensinar a respeito de todas essas coisas. E que não está restrito apenas aos professores de EBD ou então aos pastores, mas está inserida a todos os cristãos que devem conhecer a sua Bíblia suficientemente bem para poder então transmitir a verdadeira sã doutrina a outros para a santificação e o crescimento do corpo de Cristo. O objetivo da mordomia de Paulo, então, o objetivo da pregação e da advertência era apresentar todo o homem perfeito em Cristo. A gente deve estar se perguntando então, bom, alguém pode ser perfeito? Bom, certamente ninguém pode chegar a um ponto em que não peque. Quando Paulo usa essa palavra perfeito, ele está falando a respeito de você apresentar uma pessoa madura em Cristo. Ao descrever a igreja de Corinto, Paulo descreveu ela como crianças. Ele disse que eles ainda não podiam comer alimento sólido. Eles estavam vivendo de doutrinas básicas das Escrituras. Essa imaturidade lá na igreja de Corinto, ela levou a ciúmes, brigas e divisões. Porque uns brigavam porque preferiam o pastor Paulo, outros brigavam porque preferia o pastor Apolo, outros brigavam porque preferia o pastor Pedro. No nosso tempo, uns brigam porque adoram Bolsonaro, outros brigam porque adoram o Lula. Percebem o que a imaturidade cristã nos leva a fazer? É por isso que o objetivo de Paulo, então, é fazer com que cada cristão ele cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Existe um progresso espiritual que a gente deve buscar nas nossas vidas e também para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Alguns
se concentram apenas em evangelizar uma pessoa para que ela se converta, mas ela se esquece que a conversão é o ponto de partida, ele não é o ponto de chegada, não é a linha de chegada. A tarefa seguinte, depois do evangelismo, é o que Cristo disse: fazei discípulos. Depois então de falar das formas e do objetivo da pregação, Paulo no versículo 29 ele conclui seu raciocínio falando agora a respeito de como ele faz isso. Falando a respeito da capacitação para desempenhar seu chamado. Embora Paulo então ele deixe claro que ele trabalhe duro para cumprir essa mordomia, ele reconhece que seus esforços não podem ser realizados em suas próprias forças, mas no poder sobrenatural de Deus. A gente vê isso no 29, ele diz o seguinte: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ver as pessoas avançarem de bebês em Cristo para cristãos crescidos é uma tarefa extremamente difícil. E é por isso que Paulo vai dizer que ele se afadiga. A minha versão traz ele se empenha, mas algumas versões de vocês podem dizer se afadiga. E ele se esforça, depois continua no versículo, ele diz que se esforça ao máximo. A palavra se afadiga, ela descreve um tipo de trabalho mais desgastante física e mentalmente possível, ao ponto de chegar a um cansaço extremo. Já a outra palavra que Paulo usa aqui, a palavra se esforçando, vem da palavra no grego agonizai. E essa palavra, ela traz em si um significado daquele esforço que um atleta lá dos jogos istímicos da época de Paulo, ele se esforçava para vencer uma corrida. Então o uso dessas duas palavras, trabalho e esforço, nos diz que a tarefa de ajudar outras pessoas a passar da infância espiritual para a vida adulta, ela requer muito foco, esforço, trabalho duro, angustiante. Não é fácil você discipular uma pessoa. E por que não é fácil? Paulo, então, ele diz que a capacitação ele vem do Senhor. A palavra, a fim de que me empenhe, a palavra segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim, Paulo está dizendo que há um poder dentro dele que não é dele, é de Cristo. E a palavra poder aqui que Paulo está dizendo é a palavra dunamis, que a gente já tratou em uma outra mensagem, que é a raiz da palavra nossa dinamite. Não é à toa que Paulo vai dizer então que esse trabalho que é árduo, que é difícil, precisa de um poder tão grande, que é o poder de uma dinamite, capaz de implodir um prédio de 50 andares, por exemplo. E esse poder não vem dele. Esse poder vem, então, do Espírito Santo que habita nele. E para a gente ilustrar isso, Paulo, em semelhança, então, ele vai falar que a gente pode estabelecer que um atleta de alto nível, ele para alcançar os seus objetivos, ele precisa de esforço, empenho, dedicação total. E é exatamente isso que Paulo está falando. Para que você possa discipular uma pessoa, você precisa de todos esses elementos. Esforço, empenho e dedicação total. E eu quero concluir fazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Porque ao considerarmos o exemplo de Paulo, a gente deve reconhecer que recebemos a mesma mordomia de Paulo. Cada um de nós deve se considerar um mordomo, porque nós somos administradores de absolutamente tudo que está sob o nosso controle, incluindo dinheiro, bens materiais, casas, filhos. Além disso, nós somos mordomos também do Evangelho, da Palavra de Deus, do nosso tempo, do nosso corpo, da nossa energia. Como crentes, esse deve ser sempre o nosso propósito. Devemos não apenas levar as pessoas para Jesus, mas uma das nossas tarefas é discipulá-las até a maturidade espiritual, para que eles possam viver o equilíbrio de suas vidas como adultos espirituais,
que vivem para fazer a vontade de Deus. E às vezes isso implica em nossas vidas muitas aflições, sofrimentos e até perseguições. O sofrimento é inevitável, muitos de nós talvez jamais seremos presos por causa da nossa fé ou enfrentaremos a morte por causa de Cristo como Paulo enfrentou. Mas todos sofreremos, seja com decepção, doença, perda, enfim. A pergunta que cada um de nós deve se responder é a seguinte: como que eu vou enfrentar esse sofrimento? Paulo enfrentou o dele com alegria, sabendo que o que ele estava suportando, prisão e mais para frente uma iminente execução, teve algum papel importante na edificação da fé dos outros irmãos. E esse trabalho não é um trabalho que trará para nós recompensas materiais, financeiras, mas é um trabalho que trará um retorno muito, mas muito melhor e muito superior a esses, que é o retorno espiritual. E é por isso que a gente não desiste, irmãos. É por isso que a gente não desanima. É pelo contrário, é por isso que nós nos gastamos assim como Paulo se gasta. Paulo vai dizer que ainda que o nosso homem exterior se desgaste, se corrompa, o nosso homem interior ele se renova dia a dia na força do Senhor. Porque você às vezes prega, diverte, ensina, e às vezes você não vê um resultado. Parece que as pessoas continuam as mesmas. Parece que o que a gente fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Entra por um ouvido e sai pelo outro. A resposta para essa nossa angústia a gente pode encontrar na carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai dizer que um planta, outro rega, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente não deve ficar preocupado com o resultado. O que nós devemos fazer é, como mordomos, dispenseiros de Cristo, o que Deus requer de nós é que nós sejamos encontrados fiéis naquilo que Deus nos comissionou. E eu quero encerrar com uma frase de Martinho Lutero que pode muito bem exemplificar isso para nós. Lutero disse o seguinte: o nosso trabalho é levar o Evangelho aos ouvidos. E é Deus quem leva dos ouvidos aos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cumprir esse ministério, essa mordomia que Ele nos chamou para nos desempenharmos enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Amém? Vou fazer uma breve oração, que o nosso tempo já está esgotando, falta 1 minuto e pouquinho. Vamos agradecer pela mensagem, que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, Pai, bendizer teu nome por esta mensagem, Pai, por esta palavra, pela tua mensagem que traz vida aos nossos corações, Pai. E qual seja o momento em que nós estejamos vivendo, Senhor, seja ele de sofrimento, seja ele de aflição, que o Senhor possa, Pai, colocar alegria em nossos corações, sabendo de quem foi o nosso chamado, sabendo quem nos chamou, quem nos comissionou a cumprir a tua vontade aqui nessa terra. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprirmos esse chamado e sermos encontrados fiéis aqui nessa terra. Talvez a gente não veja o resultado, talvez nós estejamos plantando, talvez outros irão regar e outros, porventura, irão colher. Mas que o Senhor ache em nós dispenseiros, mordomos, fiéis, que cumpriram cabalmente o seu chamado aqui nessa terra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tá acabando a nossa live. Até semana que vem, se Deus assim permitir. No mesmo local, no mesmo horário, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Tchau, gente. Deus abençoe.